Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar essa aula, que é uma aula sobre, as sequências e séries de números reais. Muita coisa que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo, muita coisa que nós vamos ver, ela, ela vai sempre se basear no princípio de indução, no propriedade fundamental dos números reais, sempre vai pintar alguma coisa para a gente lembrar. É por essa razão que a gente fez aquela aula, né? A última aula, as duas últimas aulas, elas foram dedicadas a considerações acerca dos números reais, né? Coisas assim mais filosóficas, né? Que eu falei para vocês. Bem, a nossa questão agora é lidar com as sequências e séries. A gente já começou, na realidade, né? A gente não está fazendo nenhuma coisa nova. Então, o que é uma sequência, né? O que é uma sequência? Uma sequência, normalmente você vai ver ela escrita assim, né? Nada mais é que uma função x, né? Que a cada número natural associa um número real. Real, pode ser complexo, né? Então, em vez da gente escrever assim, x de n, a gente escreve assim, x índice n, tá? É uma função, tá? A cada número real, a cada número inteiro, ou natural, a cada número inteiro positivo, né, ou natural, ela associa um número real. E a gente já teve a oportunidade de ver essas criaturas aparecendo aqui, né? Nós vimos, por exemplo, a seguinte sequência, né? Graças à fórmula de Taylor, a gente tem vários exemplos. Mas, por exemplo, xn igual a n, né? Para todo n natural, produz os números naturais. É uma sequência. Um exemplo bem bobinho, né? Uma outra sequência, xn dada por 1 sobre n, né? N natural também é uma sequência. A gente já lidou com ela, né? Ah, enfim, é uma função de n que vai aparecer aqui. E tem outras conhecidas um pouco mais delicadas, né? Vamos pensar na nossa fórmula de Taylor, ó, que você lembra? A gente viu que EX era 1, né? Mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais xn sobre n fatorial, mais... E vai embora, né? Lembra? Isso aqui para todo x, né? Ela funciona assim. Então, ela pode produzir, isso aqui ela indica que essa soma, né? Que eu até já batizei, né? De série de Taylor, tá? E tem um texto no livro que agora você pode ler sem nenhum problema, naquele texto, a primeira fórmula de Taylor, o capítulo de fórmula de Taylor do livro do Lang, eu fiz em 2 pedaços para você. No primeiro pedaço, ele prova que se A é um número positivo, né? Então A, né, elevado a n sobre n fatorial é um cara que converge a zero para todo n, né? Então isso aqui
Está provado lá, né? Então, eu vou dar isso como exercício. Exercício. Agora, você pode ler e entender a demonstração dada no texto de Lange, tá? Ela se baseia em um cara que a gente discutiu essa semana aqui, que é a propriedade arquimediana, tá? Ele usa, só que a demonstração no livro, ela não fala claramente da propriedade arquimediana. Nós fomos falar dela para poder você ficar à vontade com relação a isso. Tá? É por essa razão, por causa dessa propriedade, que em si já é um limite de sequência, tá? Isso aqui a gente vai já falar, eu vou já chamar de volta. Nós utilizamos esse negócio aqui para verificar que a exponencial fica desse jeito. Agora, gente, faça x igual a 1 naquela fórmula. Você vai ver que o e vai ficar 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial, né? Bota aqui 1 fatorial só para ficar bonitinho, né? 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre n fatorial mais... Tá bom? Então, tem duas maneiras da gente abordar. Uma, né? O e aqui é o somatório. O n vai de 0 até mais infinito, né? De 1 sobre n fatorial. E nessa linguagem, isso aqui é uma série de números reais. O E é o limite dessa série. Quando eu falo em série, com esse somatório, isso tem um significado, é o que a gente vai já já discutir, tá? Uma outra maneira da gente apelar para isso é a seguinte, eu vou definir a seguinte sequência. Podemos também definir a seguinte sequência. Xn é o somatório 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre n fatorial. X1 é o 1, x2 é o 1 mais 1, x3 é 1 mais 1 sobre 2 fatorial, e por aí vai. Aí você pode dizer, né, que xn converge para o E quando o n cresce muito, tá? Fazendo a sequência desse jeito, eu posso pensar nisso aqui. Por quê? Porque, na realidade, se eu somar todo mundo, eu tenho E. Foi isso que a fórmula de Taylor, que se transformou em série de Taylor, fez para mim aqui. Tá? Então, veja bem, se eu somar termos de uma sequência, né, tem uma série. E eu posso ter uma sequência independente, como a gente está vendo aqui. São duas maneiras de você abordar o mesmo problema, tá? É por isso que eu não quero falar de série sem falar de sequência. E não poderia falar de sequência apenas sem falar de série. Os negócios são entrelaçados, né? O que normalmente acontece, nós vamos já ver. Isso aqui usa a linguagem de limite, tá? É essa aqui que é a questão que nos interessa. Tem outras coisas que a gente andou fazendo aí, né? Por exemplo, nós vimos, por exemplo, que
um outro caso que a gente viu, oriundo da série também, né, da série de Taylor, né? Deixa eu ver se eu anotei número para esse exemplo. Então, o exemplo 1, né? Então, me baseei na fórmula de Taylor para obter isso daí. Uma outra coisa que você tem, né? Um exemplo 2. Lembra daquela série do logaritmo de 1 mais x? Né? Como é que ela era? Logaritmo de 1 mais x. Né? Ninguém lembra, não? Vamos copiar. Eu vou pegar aqui no livro, tá? Ver se tem pronto aqui para a gente não perder tempo. Ela era... Deixa eu chamar aqui o livro rapidamente. Né? Chamar o livro aqui rapidinho. Desse Lang aqui. Né? Só chamando ele aqui rapidinho para a gente copiar. Olha como ela é. X menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3, né? Enfim, deixa eu reduzir aqui. Né? Ela x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos mais menos 1 n menos 1 xn sobre n mais vai embora. Tá? Claro que aqui tem um problema, a gente tem que restringir. X é maior que menos 1 e menor ou igual que 1. Tá bom? Isso aqui era a série, qual o nome? De Taylor. Porque também esse termo geral, se você fixar o x aqui, nós vamos verificar, né, fazendo exercícios aqui, que o limite desse termo geral é zero também, para x fixo, tá? A gente vai chegar lá primeiro. Eu só estou aproveitando uma coisa que a gente já fez para arranjar exemplo. Se eu botar x igual a 1, né? Do logaritmo, né? Se eu botar x igual a 1, você vai ver que o logaritmo de 2, ele é 1 menos x, quer dizer, 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos, mais, né? Menos 1 na n, menos 1 sobre n, e vai embora. Então, você tem aí, olha, uma série, né? Você pode escrever assim, menos 1 na n menos 1 dividido por n. O n vai desde o 1 até mais infinito. E essa soma é o logaritmo de 2. Então, eu tenho uma série alternada, uma série que vai trocando o sinal assim, ó. É uma série alternada. Ela vai trocando os sinais, né? À medida que vai aumentando o termo, esse termo vem com um sinal que vai se alterando. Então, nós temos aí um outro exemplo de série que eu também poderia perfeitamente, né, identificar da seguinte forma, né, chamando yn 1 menos meio mais 1/3 menos mais menos 1 n menos 1 sobre n, né? Isso aqui é uma soma, desde o 1 até lá. Eu posso dizer que o limite de yn, quando n crescer,
é igual a logaritmo de 2. É uma outra forma de eu abordar o mesmo problema, tá? Pelo que a gente viu até aqui. Então, sequências e séries, elas são coisas entrelaçadas. Rigorosamente, elas estão entrelaçadas pela questão da convergência, tá? Parece até que eu separei as sílabas, né? É isso. Você diz que xn converge para A, tá? Isso aqui significa que para todo ε maior que zero, existe um n0 natural, tal que para todo n maior que o n0, se tem xn menos a menor que ε. Dizer isso daqui também é equivalente a eu dizer limite de xn quando n tende para mais infinito é igual a A. Tá? Esse símbolo e esse são o mesmo. E aí a gente já testou algumas coisas. O que que isso significa, basicamente, né? Isso significa, basicamente, que se você tiver o A, né, dado ε, você cria esse intervalo, A menos ε, A mais ε, vai sempre existir um número natural n0, o xn0 pode até estar aqui fora, mas depois dele, todo mundo vai cair aqui dentro, tá? Xn com n maior que n0. Toda vida. Mas eu vou querer um epsilon assim, mais apertadinho aqui, ó. Tudo bem, vai ter um índice, um novo índice, que a partir dele todo mundo vai cair lá dentro. E assim, você sempre vai ter os termos lá na ponta, né, com n muito grande, se aproximando do A. Exemplo disso a gente viu na aula passada, né? Vimos na aula passada que o limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito, é zero. Tá certo? A gente viu isso. Claro que aqui eu estou me referindo à sequência xn é igual a 1 sobre n, n natural. E a gente aproveitou esse exemplo aqui para falar da propriedade arquimediana ontem, né? Por que que isso é verdade? Né? Aí eu disse para vocês, olha, a demonstração desse fato aqui ela é muito simples. Ela se baseia no seguinte fato. Dado ε maior que zero, tão pequeno quanto se queira, tem-se que 1 sobre ε é bem grande. Logo, pela propriedade arquimediana, né, existe um número natural n0, tal que n0 é maior do que 1 sobre ε. Não importa se o 1 sobre ε é grande, não tem problema nenhum. Tem um natural que é maior do que ele. E assim, né, para todo n maior que o n0, se tem que 1 sobre n, quer dizer, não precisa falar isso ainda, né? O n, o n é maior que o n0, que é maior que 1 sobre ε. Ou seja,
para todo n maior que n0, se tem 1 sobre n menor do que epsilon. Tá? Ou seja, aqui está organizado, do ponto de vista lógico, o seguinte fato, né? Dado epsilon, existe um n0, né? De tal modo que o 1 sobre n0 até está aqui fora, mas depois dele todo mundo já cai lá dentro. Tá certo? Se o epsilon for crescendo ou diminuindo, 1 sobre epsilon está bem grande. Vai ter um n0, que 1 sobre n0 está maior que o epsilon aqui o tempo todo. Mas depois dele todo mundo já cai lá. Tá certo? Então eu tenho isto aqui para mim, quer dizer, né? Eu só peguei n positivo, então na realidade eu não vou precisar considerar os negativos. Mas poderia também considerar a partir daqui. Limite de 1 sobre n é igual a 0. Tá? Veja que você escreveu aqui, ó. Eu vou botar com cor, só para você lembrar, né? Para todo epsilon positivo, existe n0 natural, tá o quê? Para todo n maior que n0, se tem 1 sobre n menor que epsilon, tá? Se quisesse botar o zero aqui, poderia ter posto também, menos zero, né? É bobagem, né? Mas você poderia pôr, vamos arrumar. Se tem 1 sobre n menos zero menor que epsilon, tá? E se você quiser considerar os negativos, é só botar o valor absoluto desde o começo, tá? Que tá valendo, tá funcionando, tá bom? Então eu estou dentro do esquema da definição de limite. E aí você pode provar, né? Se você tiver, só para ter uma ideia, né? Eu não vou ficar explorando isso não, porque no livro você acha, qualquer livro você vai achar isso. Você tem xn, uma sequência que converge para A. Você tem yn, uma sequência que converge para B. Isso implica que xn mais yn converge para A mais B. O limite da soma é a soma dos limites. Xn multiplicado por yn converge para A vezes B. O produto dos limites é o limite do produto. Então, por aí você vai tirando as propriedades simples, né, que tem. Né? Se eu tiver, né, o A diferente de zero, então 1 sobre xn converge para 1 sobre A. Né? Não basta só isso. Né? E xn diferente de zero para n suficientemente grande. Tá? Porque se for os primeiros n, você pode até abandonar. Essa é a ideia do limite, tá? Ele vai existir lá para longe, para quando n cresce muito, tá bom? E são propriedades que a gente pode provar com aquela desigualdade lógica lá, tá certo? Então, existem, é claro, né? É claro que uma sequência xn em que xn cresce, né? Muito quando n cresce, não é uma sequência convergente.
A ideia de convergência, ela está ligada a um valor do limite que é finito. Mas você vai ver, por exemplo, olha só, você vai ver xn igual a n, por exemplo, aquela sequência que a gente botou lá. Você vai ver livro falando assim, ó, limite de xn é mais infinito, quando n vai para o infinito. Tá? Você pode escrever, mas isto significa divergência, tá? Você pode escrever. Mas isto não é a existência de limite. O fato de convergir para o infinito não quer dizer que foi para um local, né? Ela se espalhou, tá certo? Ok? Então, normalmente, você vai ver isso que eu estou te falando agora muito mais ligado com a questão da série, tá? Questão da série. Um fato interessante sobre os limites, que chama a atenção, é o fato do limite, né? Um lema, né? Interessante aqui. O limite de existir é único. A sequência, ela nunca vai convergir para dois limites diferentes. Ok? Não vai acontecer isso. E a demonstração ela é muito simples, né? Suponho que xn converge para o A e também o xn converge para o B e que o A é diferente do B, né? Coisa meio esquisita, né? A gente vai ter uma contradição, com toda certeza, né? A situação em desenho, mais ou menos, é a seguinte: está aqui o A, está aqui o B. Há uma diferença entre eles, ok? Uma diferença entre eles, ok? Bom, uma coisa que você vai notar logo de saída, né, é que já que xn converge para o A, para todo epsilon positivo, existe n0 pertencente ao natural, tá ok? Para todo n maior que n0, eu terei o xn menos A menor do que epsilon, né? É a definição, tá? Epsilon. Ok? Você pode até botar epsilon sobre 2, né? Você pode copiar aqui, eu vou copiar com outra cor, só para você ver. O xn convergir para o B significa que para o mesmo epsilon, qualquer que seja o epsilon lá, né? Para todo epsilon positivo que você invente, existe um N1 pertencente aos naturais, tal que para todo N maior que o N1, eu vou ter xn menos B menor que epsilon sobre 2. Tá? Aí é o seguinte, a ideia é somar, né? Tome N2, o maior entre N0 e N1. Para que isso? Para valer ao mesmo tempo esta regra e esta regra. Depois que passar do maior deles, as duas coisas vão valer. E aí, quando as duas coisas valerem, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter, né? Vou botar de outra cor, vermelho. Xn menos A, né? Para todo n maior que n2, vai valer isso aqui. Isso aqui é menor que epsilon sobre 2. E xn menos B menor que epsilon sobre 2. Essas duas coisas aí eu posso somar.
Aí vai ficar xn menos A mais... Você pode até, né, eu vou fazer uma mudança aqui, ó. O valor absoluto é o mesmo, eu posso trocar aqui. Vou botar assim, A menos xn menos B menor que epsilon. E isso aqui, ó, tá certo? E isso aqui, vou até fazer uma coisa diferente aqui, pessoal. Vou até que fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma troca aqui? Acho que vai ficar mais abusivo o negócio, tá? Espera aí. Você vai já me entender o que eu estou querendo dizer com esse abusivo, tá? Vem cá, meu filho. Isso. Vou botar até de vermelho. Vou botar um 4 aqui e um 4 aqui. Para que que eu fiz isso? Aí, aqui vai ser 4, 4. Aqui é 2. Quando eu somar esses aqui, ó, a desigualdade triangular, que é aquela desigualdade que diz que x mais y menor que valor absoluto de x mais valor absoluto de y, né? Se você não lembra, isso aqui é uma coisa que é provada lá no cálculo 1, né? Essa soma é maior do que uma soma que tem a menos xn mais xn menos b. E aí, isso aqui é a menos b. Então, você tem a menos b menor, ou se ligar essa ponta com essa ponta, epsilon sobre 2. Mas, né, isso aqui, peraí, para todo n maior que o n2. Tá valendo isso aqui, né? A gente fez. Só que aqui eu me libertei desse n2, né? Essa condição aqui tá valendo. Aí, olha a jogada aqui, olha, ocorre, né? Ocorre que epsilon era arbitrário. Eu podia pôr qualquer um. E poderíamos ter tomado desde o começo epsilon igual a menos b. E daí teríamos a menos b menor que o a menos b sobre 2. O cara é menor que a metade dele. Contradição, né, pessoal? Contradição. Entendeu? Quer dizer, está esboçado aí a ideia que está por trás dessa prova da unicidade. O limite, se ele existir, é um só. Não tem esse lance de limite diferente, tá? Se a sequência converge, ela converge para um limite só, tá bom? Agora, evidentemente, tem sequências. Pode existir uma situação que é assim, olha. Ela está ligada ao seguinte nome: subsequências. Deixa eu dar logo um exemplo. Olha aqui. Xn ela é igual a menos 1 elevado a n. N natural. Tá? Então, olha. X1 é menos 1. X2
é 1. x3 é menos 1. x4 é igual a 1, que é x2. Tá? Então, o que está acontecendo? X 2n menos 1 é sempre menos 1. E x 2n, ele é sempre 1. Né? Aqui são os ímpares. Os índices ímpares, ela é menos 1. Nos índices pares, ela é 1. O que se formou aí? Vamos fazer uma figura para essa situação. Né? Você tem aqui o x2n, né? E tem aqui o x2n menos 1. Ah, tem dois limites. Os dois limites não são da sequência xn, e sim das duas, né, das respectivas subsequências. Você vê que, olha, foi separado aí os índices, né? Os índices pares, eles levam sempre para aquele 1 ali, né? E os índices ímpares levam para o menos 1. Tá? Existe esse lance da subsequência. O que é a subsequência? É você pegar um número, eu vou representar ele assim, né? Contido em n. Aqui foram os pares e os ímpares, né? Eu vou indicar os números dele por n índice k, tá? Onde k é natural. Aí você considera x índice nk, tá? É uma subsequência de xn, tá certo? Ok? O que nós vimos ali no exemplo lá de cima é duas subsequências convergentes, cada uma para o seu limite. Aqui, né, nesse exemplo, aqui, não cabe falar em limite de xn. Não tem limite. Xn não tem limite. Porém, ela tem duas subsequências, cada uma com seu limite. Tá bom? Então, isso existe. Mas a sequência mesmo não é convergente. Ela tem subsequências convergentes. Isso é diferente. Tá? Então, esse aqui é a problemática que pode acontecer. E isso aqui serve para você caracterizar também, né? Serve para você caracterizar convergência, né? Uma coisa importante aqui é o seguinte, um lema importante, né? Se xn convergir para A, então toda subsequência xnk de xn converge para A. Isto é, limite de xnk é obrigado a ser A. Tá? Qualquer subsequência, não importa qual. Tá bom? Basta você se lembrar que esse N' que eu botei aqui é o conjunto dos NK inteiros, né, ou naturais, né? Os NK naturais, tais que K é natural. Por exemplo, de repente pode ser o conjunto dos ímpares, né? Pode ser os pares. Quem são os pares? São os 2K, tal que K pertence a N. Então vai ser só 1, quer dizer, 2,
4, 6, 8. Ele também é infinito, tá? Ele também é infinito. Os ímpares, 2k menos 1, também é infinito. O que importa aqui é o seguinte, ó. Se xn, a demonstração é muito simples. Existe xn convergindo para A. Isso implica que para todo epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que para todo n maior que n0, se tem xn menos A menor que epsilon, né? Ora, considerando xnk uma sequência qualquer, o fato de nk pertencer àquele subconjunto que é um subconjunto infinito de n, implica, né, que depois de determinado índice, k, nk é maior que o n0 para todo k, né? Índice, vamos botar assim, k0, para todo k maior que k0. Isso é um índice também, né? E daí se terá que xnk menos A menor que epsilon para todo nk, né? Vamos dizer, para simplificar, escreve assim, para todo k maior que k0, tá? A chuva de subíndices vai cair lá dentro também. E daí as subsequências todas vão convergir para o mesmo lugar. Isso aqui, gente, já dá um critério, tá? Isto aqui nos dá um critério de convergência, de divergência de sequência. Se você quiser provar que a sequência diverge, não existe um limite para ela, basta pegar duas subsequências dela que convirjam para coisas diferentes. Fizemos um exemplo lá no início dessa discussão, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu não estava nem pensando nisso. Mas está aqui. Essa aqui é uma sequência que não existe limite dela. Ela tem duas subsequências que convergem para locais diferentes, tá? Uma sequência que é convergente, toda subsequência dela converge para o mesmo lugar. Então, esse lema vai me dar um critério para analisar subsequências que não convergem, tá certo? Então, esse lance da convergência é que é a grande coqueluche aqui do nosso interesse, né? E aí, para a gente fechar esse nosso primeiro contato, né, eu vou só lembrar aqui uma coisa. Como é que a gente vai encarar essa questão da convergência com a série, né? Olha aqui. Você já entendeu o que significa uma série, né? Como é que a partir da série eu monto uma... Suponha que xn é positivo, né? Para todo n natural. Só para facilitar nossas contas. Aí a gente monta a seguinte coisa. S1
naquele espírito que a gente tinha falado ainda agora. É o x1. S2, ele é o x1 mais o x2. Fizemos isso lá em cima, né? S3, x1 mais x2 mais x3. Ou seja, Sn é x1 mais x2 mais xn, ou seja, é um somatório, né? K indo de 1 até n de xk. Essa aqui é a chamada sequência das reduzidas de xn, tá? É uma sequência que é chamada de sequência das reduzidas. Você foi somando os termos paulatinamente da sequência xn, tá? E a gente pode dizer aqui é o seguinte: se existir limite do Sn quando n tende para infinito, diremos que este limite é a série que representamos por n vai de 1 a infinito, xn. Ou seja, esse símbolo é um limite, tá? Isso aqui só faz sentido quando ele existe, quando ele é um número finito, né? Um número bem determinado. Isso aqui é o limite da Sn quando a n tende para infinito, tá? Indicamos, nesse caso, também nos acostumamos a dizer, neste caso, que a série converge, né? Simbolizamos, representamos, né? Por somatório de xn menor que mais infinito, quando n vai de 1 a mais infinito, tá? Se não existir o tal limite, qual o limite? O limite do Sn quando n tende para infinito, diremos simplesmente que a série diverge, o que representamos por xn igual a mais infinito. Entendeu? Então, a série, se ela convergir, aí eu represento daquela forma lá, né? Aqui, ó. Se ela divergir, se não existir aquele limite da Sn, pode acontecer de não existir, né? Nós vamos calcular alguns. Então, isso aqui, né, diz que a série diverge, tá bom? Então, é aí que entra aqueles exemplos que eu te dei, né? O logaritmo, né? A exponencial, tá certo? Uma sequência importante. Então, veja bem,
Muitas vezes eu vou falar para você sequência ou série indistintamente, mas eu explorei aqui nessa aula os nomes de cada coisa. O que é cada coisa? Como elas se confundem, né, de forma até natural, é preciso que a gente esteja alerta para aquilo que a gente está querendo dizer, tá? Então, por exemplo, você já ouviu falar com toda certeza, né? Já ouvimos falar da, deixa eu ver aqui, série geométrica, tá? Isso. É uma sequência interessante. Olha aí como eu estou falando. Série e sequência, eu acabo falando misturado tudo, né? Olha só, a, a série geométrica, né, ela tem o seguinte aspecto. Você ouviu lá no ensino médio, você ouviu falar da progressão geométrica. O nome progressão era muito usado antigamente nos livros que eu estudei, né? Mas agora usa-se muito sequência geométrica, tá? O que é isso? Você tem um primeiro termo, né? X1 é igual a A. É o primeiro termo. X2 é o A multiplicado por Q. Q é a razão, tá bom? Pode acontecer, eu vou fazer todo mundo positivo aqui, só para facilitar a nossa vida, tá? O que é positivo menor do que 1. Aí, x3, a, q2, e por aí vai, né? O xn é a, q, n menos 1, tá? Você pode continuar. Como é que é a série geométrica? É formar aquela soma das reduzidas de ordem n, que ainda agora eu falei. O que é o Sn? É somar x1 mais x2 mais xn, tá? Automaticamente. Então, é Sn seria o A, mais o AQ, mais o AQ n menos 1. Será que isso tem limite? Bem, o que a gente fazia? Se o Q estiver entre 0 e 1, veja que tem um Q elevado a n aqui, né? É possível provar que Q elevado a n converge para zero, tá? Nas nossas continhas aqui, a gente já provou, por exemplo, já provamos que se Q é meio, então o meio elevado a n, que é 1 sobre 2n, converge para zero, tá? A gente fez esse cálculo aqui. Então é só adaptar a ideia. Se o Q está entre 0 e 1, ele é um número, né, que pode estar entre menor que 1 sobre n. A gente já sabe que 1 sobre n vai para zero, tá? É uma questão de ajustar. Mas vamos acreditar, porque você já acreditou nisso antes. Agora você tem condição de provar, tá? Olha aí, gente. A gente faz lá no livro do ensino médio, você fez a seguinte conta, baseado nesse fato aqui, ó. Você fez a seguinte conta. Multiplicou por Q, o Sn. Isso vai dar AQ mais AQ2 mais AQn menos 1
E o último termo será o A aqui na N. E aí você subtrai esses dois aqui, tá? Você faz Q menos Sn, quer dizer, QSn menos Sn, né? Isso vai dar. Esse aqui, ou Sn menos Q, tanto faz, né? Vamos botar Sn menos Q. Eu acho que é esse que a gente usa mais, né? Sn menos QSn, é esse menos esse. Então aqui vai ficar o A. Esse aqui vai cancelar esse aqui vai cancelar esse, e assim vão se cancelando. Vai sobrar só o A dali, menos A aqui na N. E aí, olha, você tem uma expressão para o Sn, 1 menos Q, é igual a A, né? 1 menos Qn, né? Então, o Sn, na realidade, é o A sobre 1 menos Q, menos o A aqui na N sobre 1 menos Q. O que ocorre é o seguinte, como o Q está entre o 0 e o 1, na realidade ele poderia ficar entre menos 1 e 1. Então, Q elevado a N converge a zero quando N tende para infinito. E aí, pessoal, passar limite naquele Sn significa que limite do Sn, quando N tende para infinito, é igual a A sobre 1 menos Q. Ou seja, a soma do A que N, quando N vai, no caso foi de 0 em diante, né? Ele é igual a A sobre 1 menos Q. Você pode até, se quiser, cancela esse A daí, né? E você tem, normalmente você vai identificar a série geométrica dessa forma, tá? 0 mais infinito é igual a 1 sobre 1 menos Q. Claro que isso só vale, né, para que nós provamos entre 0 e 1. Pode provar, pode ampliar a prova para menos 1 até 1, tá? Isso aqui é um primeiro exemplo de série que você tem, tá? Veja que, para eu explicar como foi que eu calculei o limite, foi imprescindível entender a sequência que está formando a soma, né? Essa é por isso que a aula ficou assim. Você não vai ver, provavelmente, o livro não gosta de fazer as coisas assim, bagunçadas, né? Mas não dá para eu falar do negócio sem eu explicar como foi que eu montei. Então, esse é um primeiro exemplo, né? Claro que você já viu lá, a gente pode até melhorar, né, a escritura. Série geométrica, x elevado a n, n vai de 0 a mais infinito, é 1 sobre 1 menos x, desde que o x seja maior que 0 e menor que 1. Está aí uma fórmula, isso é um limite calculado. Você já sabe, por exemplo, que x na n sobre n fatorial, o n vai de 0 até mais infinito, isso aqui dá o e, né? O ex, x maior que menos infinito, menor que mais infinito, e por aí vai, olha, são vários limites que você pode utilizar, né? E aqui você fixa o x igual a 1, tem um limite bem interessante que você já calculou, né? Em x igual a 1, você tem aquele limite 1 sobre n fatorial, isso aqui dá o e, 2,7182, né? Por aí vai, né? A gente fez a conta desse e, acho que fez, né? A gente fez essa conta, né? Usando a fórmula de Taylor, tá certo? Então, eu acho que para esse nosso primeiro encontro sobre séries e sequências, acho que a gente esclareceu pelo menos o nome das criaturas para a gente começar a falar. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas eu deixo para o nosso próximo encontro.
Eu espero que a gravação tenha saído, porque a nossa última aula, que a gente conseguiu fazer ao vivo, né? Metade da filmagem ela está paralisada, a plataforma avacalhou. Eu vou até refazer aquela aula e para poder upar para vocês, né? Que algumas pessoas não puderam ver a aula, né? Eu espero que essa aqui saia direito. E por aqui eu vou me despedindo de vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida, não esquece de mandar lá pro nosso grupo do WhatsApp. Eu vou parar aqui a nossa apresentação, né? E me despedindo, vou de vocês, ok? Parando a gravação.